Muito bem, pessoal. Vamos dar uma breve introdução aqui ao sistema de ignição para conhecer as suas funções principais e depois a gente entender como o sistema de ignição influencia no consumo de combustível. Bom, o motor ciclo-Otto, ele precisa de uma centelha para iniciar o processo de combustão no interior da câmara. E toda a combustão ela tem que ter uma fonte de calor inicial. No caso, dentro da câmara de combustão, nós temos a vela, e a vela é responsável por permitir esse salto da centelha. Essa centelha, para acontecer dentro do cilindro, que é um ambiente extremamente difícil de acontecer, uma centelha, um salto, é preciso que você tenha uma tensão de trabalho muito elevada. Então, o sistema de ignição como um todo, ele é composto por bobina, cabos e velas, e tem a função de liberar a centelha no interior da câmara, tem a função de elevar a tensão de bateria para a sua própria tensão de trabalho e não pode interferir eletromagneticamente em outros componentes. Bacana? Desses três casos, quem faz o quê? A bobina de ignição numa cadeia sequencial seria o primeiro componente. A bobina ela é responsável por transformar os 12 volts da bateria em uma tensão elevada próxima dos 30.000 volts. Se por acaso o motor for turbo, como a pressão no interior do cilindro aumenta, a dificuldade para o salto da centelha é maior. Então a bobina de ignição ela tem que ser mais potente, ela tem que elevar mais a tensão da bateria. Se por acaso a gente tiver uma vela de ignição desgastada, a bobina de ignição eleva ainda mais essa tensão para que ela force naquele ambiente difícil uma corrente elétrica para iniciar a combustão. Uma bobina de ignição seria então um transformador que pega os 12 volts e sobe para 30.000 volts como valor padrão, mas que pode alterar dependendo das condições do interior da câmara. Depois a gente tem os cabos de vela ou os cabos de bobina, que na verdade eles estão sendo extintos pelas bobinas de ignição tipo COP, que elas já vão direto no cilindro, né? Cada cilindro tem a sua própria bobina. Então a gente teria um cabo de ignição, um sistema com mais peças, né? E ele tem a função de permitir que essa centelha, a corrente elétrica da centelha, na tensão especificada, seja conduzida até a vela. Ele não pode deixar essa grande quantidade de tensão interferir em outros sistemas por meio de pulsos magnéticos. Por isso que ele é tão robusto e isolado. E por último tem a vela de ignição que finaliza o processo, né? A corrente elétrica ela circula, partindo da bobina, passa pelo cabo até chegar na vela, e ela tem funções parecidas com o cabo de vela, porém ela está dentro do cilindro, então ela tem toda uma construção diferente aí para o salto da centelha. Bacana? Então esse aí é o sistema de ignição, como ele funciona. Os testes de bobina e cabos vão trabalhar mais com centelhador aí na parte de consumo de combustível, e os testes de vela a gente vai trabalhar nas próximas aulas aqui embaixo. Bacana? Então, continua acompanhando o curso para você ter contato com esse conhecimento. Valeu!